Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje, novamente, aqui na presença do meu grande amigo, Dr. Cláudio Afonso, iremos bater um papo com a excelentíssima doutora juíza da segunda vara da Infância e Juventude da capital, Daniela Silveira Biohai. Acertei? Isso. Quase. Então, nos ajude com a pronúncia correta do nome alemão. Pronto, Daniele Bionahai. 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 E olha, pessoal, que ela me falou isso, eu já treinei 25 vezes para chegar na hora da chamada fazer errado. Mas vamos lá. A gente vai tratar de um tema aqui extremamente relevante, importante. Eu acho um tema até difícil de se tratar, né? Eu acho que traz muitas divergências de pensamento. É um tema extremamente sensível, uma pauta que deve ser trabalhada. E eu agradeço por estar compartilhando, então, com todos os nossos ouvintes, as informações que com certeza agregará muito na vida de todos. Obrigado por disponibilizar seu Prazer tempo e meu estar aqui conteúdo. com vocês. Iniciando aí, doutor Cláudio, eu deixo você fazer Obrigado. a primeira pergunta. Obrigado. É assim. Ao contrário do que muita gente pensa, a mãe que dispõe do filho para adoção, ela não é uma criminosa, ela não comete um crime, né? Porque existe um permissivo legal, né? Que existe para garantir e preservar os direitos e interesses dessa criança, né? Na contramão dessa ação, aquela mãe que expõe, que abandona um recém-nascido, ela comete um crime, que está lá previsto no artigo 134 do Código Penal, que é o abandono de recém-nascido. Isso aí eu estou aqui só fazendo o pessoal entender onde é que a gente vai caminhar hoje, né? E muita gente não sabe, doutor Paulo, que a lei de adoção, não vou falar o número porque a doutora já falou que não gosta, né? Que não se lembra. Ela trouxe alterações no ECA e incluiu a chamada entrega voluntária. Não é mesmo? Que consiste exatamente na possibilidade daquela gestante, ou até mesmo a mãe, tá? De entregar o filho ou o recém-nascido para que ele seja adotado, que seja entregue a uma família, e isso, lógico, por meio de um procedimento adequado, um procedimento legal, tá? Que é exatamente processado e assistido pela Vara da Infância e da Juventude. Mas, infelizmente, Paulo, nós ainda temos uma herança cultural de que essa mãe ou essa mulher que está doando o seu bebê ou o seu filho, ela está sendo negligente. Ou então que ela esteja cometendo um ato de desamor. Então, a minha primeira pergunta para a doutora Daniele é exatamente o seguinte: a entrega voluntária é um ato de desamor ou é um sacrifício de amor? Bom, Ou pode ser os dois, né? eu já começo com uma pergunta difícil de ser respondida. Mas eu posso te responder, Cláudio, inclusive foi um slogan da campanha da Coordenadoria da Infância e Juventude, ainda em 2016, né? Quando foi lançado o programa Entrega Voluntária de Crianças para Adoção, que era exatamente o seguinte: mãe sempre quer ver seu filho bem, mesmo que seja em outro colo. E a entrega voluntária, ela surge no nosso contexto jurídico, né, surge nas nossas leis, em razão de uma demanda social. Ninguém podia fechar os olhos para o que vinha, o que sempre veio acontecendo ao longo da nossa história. Por isso que tu trazes essa questão do cunho cultural, né, que sempre esteve arraigado na nossa sociedade, e a gente está falando isso de abandono de crianças desde a época da Roda dos Expostos, né?
onde ali se deixava a criança naquela roda de um lado, virava a rodinha, Pra ver se alguém as, vinha e pegava, né? as religiosas, Sim, sim, sim. né, cuidava e tratava daquela criança, mas ali não se tinha referência alguma, né, de quem era a mãe, da origem biológica daquela criança, né? E me permita, isso inclusive acontecia muito nos mosteiros, né? Os próprios Exatamente. mosteiros, Já tinha aquelas rodas, né, que na colocavam parede tinha aquela Exatamente. gavetinha, né? Você Exatamente. deixava a criança lá e virava e Com a falsa sensação que aquela mãe tinha de que o filho ou a filha seriam bem cuidados. É. Quando, na verdade, nós sabemos que esses locais eles se transformaram em verdadeiros depósitos de crianças, né? Muitas Porque, vezes era até escravizado, né? exatamente, eram escravizados, eram traficados, encaminhados para outros países, sem que se tivesse noção do que estava É acontecendo. uma da questão aqui que eu acho mais difícil. Quando faz abre portas para legalizar essas doações, até quando essa doação tem o viés mesmo de recepcionar essa criança, dar um lar, dar educação. Porque pode ser totalmente desvirtuado, criar-se uma roupagem que está levando essa criança para um lar, para ser um abrigo seguro para ela. Todavia, pode estar por trás ali o interesse Econômico, né? econômico, a questão de tráfico de órgãos, e uma série de situações que pode se desenhar atrás disso, né? Mas é exatamente por isso, Paulo, que a gente fala na entrega, né, num procedimento de adoção feito com segurança, feito perante as varas da infância e juventude, com casais regularmente habilitados, casais que são preparados para receber uma criança em adoção, né, depois de um protocolo, né, todo exigido por lei, para que realmente as pessoas que possam receber uma criança sejam realmente aquelas pessoas que têm aptidão para adoção, né, para exercer esse ato de amor supremo, Eu até né, que é o questiono da isso. maternidade ou da Eu até paternidade. gosto de questionar essa situação, porque a gente se depara com muitas pessoas questionando: ah, não, tem tanta criança para ser adotada, mas quando a gente vai entrar para fazer a adoção, é muita burocracia, acaba desanimando. A gente não entende porque eles colocam tanta burocracia. Aí eu tenho a percepção, porque as pessoas não entendem que isso é para a segurança da criança. Exatamente. Porque Do casal também, não, do é casal porque a também. pessoa que Do está bem, casal também. a pessoa que está bem intencionada, a pessoa que está bem intencionada, ela só quer fazer o bem ali naquele momento. Ela quer pegar a criança e dar, Na verdade, e dar um lar para ela. Na verdade, Só do casal que não, ela é não dos entende. adotantes. Dos adotantes, Dos adotantes. Aí, só que ele não consegue, a pessoa não consegue visualizar. Então acha que tem burocracia e acaba declinando até mesmo a adoção. A burocracia, de fato, ela existe. Já foi muito pior. Hoje em dia, eu acredito que as varas já estejam mais estruturadas, equipes técnicas mais experientes, no atendimento dessa demanda. Aqui na capital, por exemplo, Belém, Coraci, Ananindeua, Castanhal e algumas outras comarcas do interior do estado, nós já temos varas específicas da infância e juventude. Né? Então, Já não é mais uma coisa assim, já não é mais uma coisa assim tão novidade, exatamente. porque a gente sabe que o novo sempre assusta. Exatamente. A primeira reação que a gente tem quando a gente se depara com uma situação nova é a resistência. Entendeu? Então, eu que trabalho nessa área da família há muitos anos, a gente sabe que antigamente existia isso. Os próprios técnicos, às vezes até o magistrado mais qualificado, com mais treinado, mas era uma situação nova e ele ficava assim, pisando em ovos e tal. Então, hoje a gente já vê que, como a doutora está falando, a coisa consolidado, né? ela já flui mais. E assim, um destaque que é importante é que quem realmente quer adotar não se importa com o procedimento de preparação. Com o tempo, né? Com o tempo. Eles se preocupam muito mais com a resolutividade do processo de adoção em si, quando recebem a criança. Acho que o anseio do adotante, ele é no seguinte sentido: recebi a criança em guarda provisória, quando é que o processo de adoção vai terminar para que eu não perca mais, né? Muitas vezes até que ela fique realmente comigo. E muitas vezes até penso que quando recebe a criança acabou. Exatamente. Não precisa fazer mais nada. Exatamente. Retornando aqui, essa questão da doação voluntária, como é que pode ser feito isso? A gente chama de entrega voluntária. Entrega, né? Doação. A entrega voluntária. O que, na verdade, é entrega voluntária para adoção? Aquela mulher gestante
ou que tenha acabado de ter o filho, e quando é o acabado de ter o filho, é o acabado de ter o filho mesmo nas semanas seguintes ao parto, ela pode manifestar o interesse de dizer que ela não quer o filho. Tá? Eu não quero ficar com essa criança, ela tem o direito de dizer, inclusive no momento do parto, que ela não quer ver a criança, que ela não quer amamentar a criança, que ela não quer ter nenhum tipo de contato com a criança. Então, essa mulher, desde o primeiro momento em que ela manifesta o interesse em entregar esse filho para adoção, ela já seja em qualquer um dos locais de atendimento, tá? Até no posto de saúde, no conselho tutelar, no pré-natal, em qualquer local que ela manifeste esse interesse, ela tem que ser orientada a procurar a vara da infância e juventude. Tá? Na vara da infância e juventude, ela vai ser recepcionada pela equipe técnica que vai fazer o acolhimento dessa mulher e todos os esclarecimentos, todas as pesquisas, todas as informações necessárias para que esse processo de entrega seja um processo, primeiro, sem preconceito, né? Um processo acolhedor, um processo seguro, que essa mãe tenha segurança nesse processo de entrega. E com respeito tanto aos direitos da mãe quanto aos direitos da criança. Né? A gente fala assim, mas toda criança tem direito. Evidentemente, mas nem sempre foi assim. Né? Nós saímos há um tempo atrás, né, da doutrina da situação irregular e passamos para a doutrina da proteção integral, onde essa criança passa a ser sujeito de direito. Antes ela era um objeto do direito, e aqui ela passa a ser sujeito de direito. Direito à vida, direito à personalidade, direito a conhecer a sua origem biológica. Né? Então, todo esse processo de entrega voluntária, ele visa garantir exatamente isso, que essa tomada de decisão dessa mulher seja, acima de tudo, consciente. Aí vocês podem perguntar, mas toda mulher que chega até a vara da infância e juventude, ela entrega realmente o filho para adoção? Nem todos. Porque depois desse processo de acolhimento, de esclarecimento, e às vezes até de encaminhamentos para a rede de apoio assistencial, ela percebe que, na verdade, aquela decisão dela era por uma questão econômica, porque ela não tinha emprego, por exemplo. E nessa rede de atendimento, com os encaminhamentos, ela se vê, né, mais fortalecida, mais determinada, diz, não, eu não quero, não vou entregar meu filho para adoção, eu quero ficar com meu filho. E aí, todo o trabalho é feito da mesma forma. Os esclarecimentos, os encaminhamentos são feitos todos da mesma forma para que essa mulher realmente consiga levar essa decisão dela ao cabo. Toda essa cautela, humanização, esse recebimento dessas pessoas está vinculado à questão daquele abandono que ocorria muito. Às vezes a gente tinha a percepção que muitas mães abandonavam incapaz, porque ficava com vergonha, tinha receio, tanto de cobrança social mesmo, da sociedade, quanto até mesmo da questão jurídica. Tu acha que essa roupagem humanizada está vinculada a isso? Com certeza. Até porque, veja bem, o Cláudio começou falando uma coisa que é muito interessante, né? A carga cultural, né, de reprovação que a entrega de uma criança para adoção tem socialmente. Né? Era muito comum, Paulo, na sociedade brasileira da década de 30, década de 20, muitas vezes a gente se deparava, e há relatos disso, inclusive documentais, de que os pais, eles perfilhavam os netos. A filha aparecia grávida, o pai pegava a filha, colocava sob a proteção num convento, ela Escondia a ficava filha da escondida da sociedade, tinha o filho, tá? E ele registrava como se fosse dele, que era para preservar A imagem dela. a imagem da família, não era nem a imagem da filha, era a imagem da família, na verdade era a imagem dele, patriarca. Porque nós temos isso, nós somos frutos de uma sociedade que é historicamente patriarcal, gente. Com certeza. Onde o homem tinha todo esse poder, exatamente. Aqui em Belém nós temos um local, Paulo, ali perto do quarto naval, naquele restaurante Quinta das Pedras, tem um imóvel que está lá, inclusive vai ser restaurado. Aquele imóvel, ele era, se eu não me engano, um imóvel dos padres, e que muitas meninas
da sociedade paraense, família tradicional, que engravidavam, elas iam para lá. Até porque ali, naquela época, ali era um negócio ermo, um local distante. Hoje não, hoje você está no meio da cidade. Mas elas ficavam ali exatamente para essa situação. Quando não eram encaminhados para o manicômio. Quando não eram encaminhadas Essa é para o uma outra manicômio, né? pauta. Tem isso, né? Não é sério, cara. Não é brincadeira, não. É um negócio muito grande. Agora, doutora, qual é o perfil dessas mulheres? Assim, Cláudia, quando a gente pensa, né, na mãe, na mulher que entrega o filho para adoção, a gente pensa logo naquela mulher desprovida de uma retaguarda familiar, de uma mulher desprovida de vulnerabilidade social, econômica. Tá? Mas, surpreendentemente, não são só essas mulheres que procuram as varas da infância e juventude para fazer a entrega voluntária. Nós temos, sim, mulheres de classe média alta, Profissionais liberais. profissionais liberais, que já fizeram a entrega segura do seu filho para adoção. Há uma outra pergunta que eu queria fazer. Deixa eu Pois não, só fique à vontade. cortando aqui. É porque eu adoro fazer isso com o Cláudio. Ele fica chateado, mas eu continuo fazendo. Lógico que não. Existe a possibilidade de uma doação direcionada? Vamos supor, tem uma empregada que está tendo algumas dificuldades sociais lá, psicológica, e quer fazer a doação, mas ela não quer doar para qualquer pessoa. Ela quer doar exclusivamente para o patrão, no caso ali. Teria essa possibilidade dessa doação direcionada no Brasil? Não. A nossa legislação veda completamente esse tipo de entrega. Né? Exatamente por conta daqueles fatores que nós falamos um pouquinho antes. Né? De entregar para uma pessoa que não seja capacitada para receber essa criança, de uma pessoa que tenha uma outra intenção com essa criança, ou de tráfico, ou de exploração e abuso sexual. E a doação entre famílias? A própria família, questão vamos supor, da quero dar família, pro tio, da essas família coisas. extensa uma outra condição, na verdade. Né? A gente já vai falar da colocação da criança na família substituta, prevista no estatuto, há essa possibilidade. Inclusive tem até preferência, né? Exatamente, a família sempre vai ter preferência. Mas ocorreria a adoção? Adoção. Ou só teria Adoção nas hipóteses legais, adoção, né? Incluindo aquelas vedações de lei. O que eu queria aproveitar a tua pergunta, que é muito pertinente. Sabe que eu pensava assim, ficava Não, aquele não. negócio, ele tem a tutela, mas acaba que não tem a questão da adoção. A gente tem que trabalhar aqui, a gente tem que falar sem hipocrisia, né? Porque assim, imagina aquela pessoa que trabalha na nossa casa, conhece a gente, sabe da nossa integridade, né? Porque você E vai de direcionar repente, uma pessoa que você entendeu? Aí confia, ela né? fica o seguinte, não, eu quero entregar meu filho, mas eu quero entregar meu filho pro Cláudio, pro Dr. Cláudio, porque eu trabalho aqui, eu sei quem ele é, eu sei como ele cuida do filho dele, entendeu? Aí a gente, isso aí deve ser uma coisa muito recorrente, né, doutora? Deve acontecer muito isso. Acontece. Apesar da sim, vedação legal. Acontece, mas acontece quando chega a vara da infância e juventude, são o que a gente chama assim daquelas guardas consolidadas afetivamente, Certo. e ali você não tem como modificar isso. Entendi. Né? Já a gente identifica e toda a instrução processual ela é feita nesse sentido para que se verifique efetivamente se esses vínculos familiares eles estão Se a criança já está totalmente integrada, integrada né? na família, Perfeito. se estão fortalecidos. Sim. Né? Tanto que nesses procedimentos eu sempre faço questão de perguntar como que os avós veem a criança, como é que os tios veem a criança, como é que os primos veem a criança, se eles se relacionam bem, se identificam nele, né? Não, ele é meu sobrinho. Até porque seria um contrassenso, né, doutora? De repente, retirar essa criança que já está integrada nesse universo familiar, já é considerada um ente familiar, de repente, não, tem que ir para o... E aí a gente vai para o melhor interesse da criança. Não, né? O que é melhor para essa criança? Permanecer no seio dessa família onde ela já está por um período prolongado, né? Onde já há todo esse vínculo familiar e afetivo, ou colocá-la... E às vezes a criança já com uma idade avançada, que se for retirada dali e colocada num abrigo, ela pouco provável que ela tenha a chance de adoção. Olha, a questão de arrependimento dessas doações é recorrente ou não?
Já tivemos casos de arrependimento e são dolorosos. São muito Como é o dolorosos. entendimento? Vamos supor, você faz a adoção toda, passa 2 anos, a mãe se Não, arrepende. temos Aí, prazo para isso, não é como é assim que funciona? também. Tá Vamos para lá. esclarecer pro pessoal. A mãe decidiu entregar o filho para adoção, ainda grávida, é feito todo o acolhimento, todo o procedimento, o hospital onde ela faz o pré-natal tem a obrigação de notificar a vara da infância do nascimento da criança, a equipe técnica da vara, junto com a equipe socioassistencial do hospital, passa a acompanhar essa mulher e tão logo ela tenha alta hospitalar ou esteja em condições físicas de comparecer à vara, vai ser marcada uma audiência de ratificação de entrega. Tá? A resolução do CNJ, a 485, ela recomenda que isso seja feito no máximo em 10 dias, ou após a alta hospitalar, ou após a mulher ter segurança física para comparecer ao fórum. Nessa audiência de ratificação, ela pode dizer não, que ela confirma o propósito dela de entregar aquela criança para adoção, ou ela pode dizer que ela não quer. Ele Ela tem um laudo desistiu. psicológico, a pessoa Tem. faz um laudo Eu psicológico. já ia falar Certo. isso. E quando eu falo porque senão nesse poderia alegar, né? isso, quando eu falo nesse Estado de necessidade. atendimento, ele é completo. E, inclusive, é levado em consideração também, a gente fala, é um atendimento apenas? Não, são vários atendimentos. E é levado em consideração também, inclusive, o estado puerperal. Já ia falar nisso. Que é Né? exatamente aquele período de readaptação do corpo da mulher depois do Hormonal, Exatamente. né? Então, se a equipe técnica percebe que naquele momento a mulher, sob o efeito do estado puerperal, não tem condições de manifestar firmemente o seu propósito, esse prazo de 10 dias ele pode ser, inclusive, prorrogado também. Só para o pessoal que está ouvindo a gente entender, Paulo, esse estado, gente, que a doutora falou, ele pode causar alterações tanto físicas como psicológicas na mulher. Então, por isso é que tem que realmente tomar muito cuidado, porque de repente ela diz, não quero. Isso por conta, né, Cláudia, de toda a questão hormonal, do turbilhão hormonal que a gravidez causa na mulher, né? E ali muito popularmente também conhecida como a depressão pós-parto. Exatamente. Né? Muitas mulheres sofrem da depressão pós-parto e nem sabem que tem depressão. Não consegue amamentar, mas diz que a mulher não consegue amamentar. Exatamente. Inclusive, no caso criminal, tem até um atenuante, né? Então, assim, só voltando ao nosso prazo. Então, faz-se a audiência de ratificação. Se ela confirma o propósito dela entregar a criança para adoção, já nessa audiência é proferida a sentença de destituição do poder familiar. Dessa sentença, espera-se 10 dias para que ela se arrependa. Juízo de reflexão, né, doutora? Exatamente. Né? E que a gente chama aqui de retratação. Sim. Né? E essa mulher continua ainda em acompanhamento. Se nesses 10 dias ela diz, eu quero meu filho de volta, né? Ela tem todo o direito, e aí não tem formalismo algum, ela não precisa ir novamente na presença do juiz para dizer que ela quer o filho dela de volta, ela pode ser atendida pela equipe técnica da vara, ela pode manifestar isso através de declaração no balcão da secretaria também, e isso é remetido para a equipe técnica para que ela seja novamente avaliada, e ela pode receber o filho dela de volta caso ela tenha condições para isso. Tá? Porque também pode se identificar que ela não tem condições de receber aquela criança de volta. Aí a gente vai instaurar um outro procedimentozinho. Né? O melhor interesse da criança fica prejudicado. Exatamente. Né? Doutora, mas, passados os 10 dias, né, do direito dela de retratação, passados os 10 dias, ela não retornou, transcorreu tranquilamente esse prazo, aí a equipe técnica já entra em contato com os casais previamente habilitados, inscritos no Sistema Nacional de Adoção, para ver o perfil, né, que atende ao interesse daquela criança. E aí começa o processo essa equipe de convivência, de aproximação, de convivência, de estágio de convivência. É só para a gente manter uma linha aqui, que está ficando bem claro, assim, um lapso temporal. Quando tu diz essa equipe multidisciplinar, ela é composta por quem? Assistente social, psicólogo e pedagogo. Então são 3 pessoas. São 3 pessoas. Minimamente é um trio que a gente chama
que é a avaliação multidisciplinar ou sociopsicopedagógica. Entendi. Então, Doutora não Daniela, é me diga uma coisa. Existem, assim, hoje a gente vê que as coisas no mundo, infelizmente ou felizmente, elas têm acontecido com uma precocidade muito grande, né? E aquela adolescente que engravida? A gente sabe que o menor relativamente capaz, ele não tem a plena capacidade, né? Ele tem que ser assistido. Aham. O absolutamente capaz, ele é representado. O relativamente capaz, ele é assistido, né? Como ela deve proceder? Ela está grávida, mas não quer ter o filho. Da mesma forma, não há distinção Certo. entre a adulta e a adolescente, né? O Certo. procedimento é o mesmo. Um fator que é importante, que aqui vai fazer um pouco de diferença com relação à adulta, e que nós ainda não tocamos, mas que é de extrema importância, é a questão do sigilo, né? Essa mulher que faz a entrega do filho para adoção, ela tem o direito ao sigilo, ela tem o direito de não querer que a família tome conhecimento de que ela entregou a criança para adoção. E quando ela declara esse sigilo, isso é respeitado, isso é integralmente respeitado. Quando ela diz, não importa, não tem problema a minha família tomar conhecimento, a equipe técnica pode fazer entrevistas e atendimentos com a família, até para que a gente verifique a possibilidade de um parente receber essa criança. E se ela não quiser? Se ela não quiser... se ela não quiser, por exemplo, ela diz que a família, não tem problema a família saber, mas ela não quer que a criança seja entregue para um familiar. Aí já vai ser um direito da criança. Entendi. Porque o Perfeito. direito da criança é o direito à convivência familiar Perfeito. e comunitária. Perfeito. Né? O interesse da criança Então, sempre vai ser. sempre ela prioritário, sempre prioritário. ela vai ter um limite. Se ela não quer que fique com ninguém da família, normalmente ela opta pelo sigilo. Pelo sigilo, ótimo. Né? Assim como também não é necessário instaurar aquele procedimento oficioso de Sim. investigação de paternidade, Sim. né? Quando ela declara o sigilo. Eu não quero dizer quem é o pai, não quero que minha família tome conhecimento do nascimento dessa criança. Então, isso é respeitado. Da adolescente, a mesma forma. Essa questão desse sigilo, ele me remete diretamente a proteger aquela mãe que quer. Aquela questão daquele abandono por medo dos familiares, né? Exatamente. Parece que foi criado para isso. Eu já tive uma situação em que a mãe gestou as 40 semanas, né, os 9 meses, e a família não tomou conhecimento da gestação. Não tomou conhecimento da gestação. Ela veio do interior para cá, né, com fortes dores abdominais, veio trazida para cá. Já lá no hospital de atendimento no interior já sabia que ela estava grávida pelos exames, mas ela disse que não queria que a família soubesse. Foi trazida para cá na Santa Casa, teve a criança, deixou a criança na Santa Casa. Voltou para o interior dela como se tivesse tratado da dor do estômago. E deixou a criança na Santa Casa, mas com esse atendimento, tá? Com essa retaguarda. Ela declarou que queria entregar a criança. Mas a criança foi... Nós tivemos um caso, Paulo. Mas como é que fica? Só para entender, que eu estou muito curioso com um dado. Como é os números hoje? O número de crianças para adoção e a lista de pessoas. Isso é uma curiosidade minha. Tem interesse em adotar. Adotantes e isso, possíveis adotados. Isso, seria essa dicotomia, assim, para ver qual é a proporção. Isso. É muito comum a gente ouvir falar que as entidades de acolhimento têm muitas crianças e que a gente não entende, né? Porque tem tantas pessoas inscritas, tantas crianças no acolhimento e esse número não fecha. Não fecha esse número. E isso é uma característica nossa, Brasil, né? A maioria dessas pessoas, né, desses pretendentes à adoção, eles, no momento da entrevista, no momento da preparação, eles podem dizer qual é o perfil da criança. Até idade, essas coisas. Isso. Né? E a grande maioria opta por recém-nascidos e crianças de até 2, 3, 4 anos. Só que não são essas crianças que estão no espaço de acolhimento.
As crianças que estão no espaço de acolhimento são aquelas crianças que já não têm mais chance de adoção. São as crianças maiores, que normalmente vão para a adoção internacional, né? A adoção internacional ela é muito mais receptiva a crianças com idade mais avançada do que a adoção nacional. Mas essas crianças com 5 anos, elas chegaram com 5 anos ou elas já estavam nos São períodos? muitas histórias. São muitas Então, mas situações. só para a gente entender como é que e é a chegada dessas pessoas, como é que chegou a esse número específico? Via de regra, essas crianças entram ou por uma situação de abandono, né? Ou por uma situação de Destruição do poder familiar. não, ali elas ainda não estão nem instituídas, tá, mas uma questão mais de situação de risco. De risco, É aquela sim. criança que é agredida fisicamente, aquela criança que é abusada sexualmente. Os pais são drogaditos. Exatamente. Né? Então, o processo de acolhimento, ele veio regulado lá em 2009 pela lei de adoção, que a gente chama de lei de adoção, mas ela, na verdade, ela é mais uma lei de convivência familiar e comunitária do que lei de adoção, né? Porque ela vai privilegiar a manutenção dessa criança na família de origem ou na família extensa, né? Um tio, uma madrinha, um parente próximo dessa criança, né? E isso leva um tempo, né? Hoje já temos prazos para esse procedimento, que pode ser prorrogado por um igual período de 90 dias, com as justificativas do magistrado, né, do porquê que aquela criança ainda está no acolhimento. Mas essa criança, ela pode já entrar no acolhimento com 5 anos de idade, em razão dessas situações. Eu estou tentando entender. Não, mas isso que a doutora falou, Paulo, isso que a doutora falou é um negócio tão sério, que eu me lembro que eu orientei um trabalho de conclusão de curso, que o aluno ele fez uma pesquisa, ele fez um levantamento num abrigo que tem aqui em Belém, e nesse abrigo eles existia uma situação que era uma situação muito delicada mesmo. Eram 4 irmãos. O grupo de irmãos sempre é mais difícil. Eram 4 irmãos de diferentes idades. E o mais velho, por exemplo, já era adolescente, já estava próximo de completar a maioridade. E os 2 menores, um de 4 e o de 5, se eu não me engano, já tiveram para ser adotados várias vezes, mas só que na hora que eles iam, eles diziam: e os meus irmãos? Aí, que irmãos? Eu tenho o fulano e o ciclano. Ah, não, 4 não dá. Aí, recusavam. Beleza? Este rapaz, o mais velho, ele completou a maioridade no abrigo. E não pode ficar, né, doutor? Não. Quando completar a maioridade, não pode ficar. O que fizeram? Os funcionários do abrigo contrataram este rapaz. Ele trabalhar no abrigo, ficar junto dos irmãos. Então, a gente percebe que é um problema social muito sério. Não, mas sabe uma das coisas que eu estava analisando? Esse lapso temporal. Por que quando eu questionei a questão da idade, como que estava, porque é muito fácil a gente ficar sempre criticando, a gente tem que tentar entender para ver se a gente consegue visualizar alguma solução. É porque, assim, Paulo, a primeira tentativa sempre vai ser de reintegração dessa criança na família de origem. Sempre. Mas esse lapso temporal de chegar a 5 anos, 7 anos, essa criança ser recolhida a esse espaço, né? De criança. Assim, se for desde bebê até os 5 anos, essa situação já está absolutamente irregular. Não, então, porque quando é bebê, como você disse, tem mais gente interessada. Então, ele provavelmente ele não vai. Dificilmente ele fica. Ele vai chegar a 5 anos. Mas ele já chega lá, por exemplo. Então, mas ele chega com 4 aninhos. Então, mas aí que tá. A pergunta é o seguinte: onde eu quero chegar? Se essa criança chegou com 7 anos, às vezes, se não tivesse analisado essa situação dela anteriormente, ela teria chegado com 2 anos. Com 1 ano. Então, ou seja, às vezes a omissão do Estado em analisar isso que gera esse problema. Porque se tiver, às vezes esse problema que tá, os pais não estão cuidando, tá em abandono. Mas você tá em abandono com 7 anos ou você estava em abandono desde o primeiro ano? Desde os 2 anos. Então, ou seja, esse lapso temporal que tinha que entender o porquê que gera esse lapso dessa pessoa chegar com 7 anos, 8 anos. Qual foi o contexto histórico disso tudo, entendeu? Às vezes, assim, por falecimento dos pais, não tem nenhum parente que possa ficar com essa criança, não tem nenhuma pessoa de referência. Por isso que dizem, são inúmeros os fatores. Não é um específico.
E no Brasil nós temos um instituto que é, às vezes, até pouco usado, né? Que é a tutela. Exatamente. Você vê na Europa, por exemplo, esses Dá jovens, trabalho a tutela, né? pois é, mas esses jovens eles acabam ficando sob tutela É, de uma pessoa que administra, mas a realidade é outra, né, Paulo? Infelizmente, como eu falei aqui para a doutora no começo, Mas como assim? aqui a gente não, Como é que funciona? Eu não entendi. aqui a gente não fala, o tutelado, a tutela, Paulo, na verdade, ela é um instituto assistencialista do direito Sim. civil, em que aquela pessoa que não tem pai nem mãe, nem parentes vivos, ela fica sob os cuidados, ela não é adotada, ela fica sob os cuidados de uma pessoa que administra o patrimônio, que administra os interesses dela, e quando ela atinge a maioridade, ela então passa a administrar a vida sozinha. No Brasil nós temos esse instituto, mas normalmente esse instituto ele é acolhido por meio de testamento. Você faz um testamento e você diz, olha, quando eu morrer eu quero que o meu filho fique com o meu amigo Paulo, fique sob a tutela do Paulo Moraes. Você me entendeu agora? E você vai ficar como tutor. aham. Não é uma situação assim, por exemplo, não existe uma política pública que, por exemplo, possa acolher esses adolescentes que têm resistência para serem adotados, para ficarem. Mas sabe por quê, Paulo? Não existe esse desenho. A Nós- política mas sem pública que sem nós hipocrisia, temos doutora. hoje é o acolhimento institucional. Pois é, mas Ou sem, a família pois acolhedora. é, mas sem hipocrisia, vou lhe dizer por quê, né? Eles não têm patrimônio para ser Então, mas isso que eu... administrado. Sem hipocrisia. Mas Infelizmente, essa que é a nossa realidade. E eles ficam, vamos dizer, desculpa a expressão, mofando nos abrigos. É por isso que precisamos de políticas alternativas ao acolhimento institucional. Exatamente. Né? E o família acolhedora também previsto no Estatuto, no ECA, é uma modalidade que traz enormes benefícios. Né? Mas é tão Diante pouco do conhecido, né, acolhimento. doutora? E como esse... Na verdade, ela é pouco conhecida porque ela é pouco implementada. Implementado, pois é. Né? Né? Ela é pouco implementada. Ela é uma política pública pouco implementada. Há necessidade de um esforço, né, do executivo municipal, em parcerias, de implementar o serviço. Doutora, eu não conheço um espaço, mas como é os espaços? Não falo só aqui em Belém, mas nos outros locais. Você já frequentou, foi conhecer como funcionam esses espaços? Qual é o tratamento que as pessoas Hoje, têm? assim, nós tivemos, Crianças. evidentemente, um avanço muito grande no que diz respeito aos espaços de acolhimento. Antes a gente até falava abrigo, né? Mas hoje a gente utiliza a terminologia realmente espaço de acolhimento, porque ele tem que ser um espaço acolhedor para essa criança que está em situação de vulnerabilidade, situação de risco ou situação de abandono. Existem alguns requisitos, assim, até para o pessoal entender, porque Existem a maioria das pessoas não requisitos, conhece esse espaço. Existe né? fiscalização, existe normativas que determinam como tem que ser a estrutura física, número de profissionais proporcional ao número a capacidade do espaço. Voluntariado existe, doutor? Existe também. Até para o pessoal, Existe. eu queria mas- ajudar. Isso, mas não é assim, eu cheguei lá na Sim, porta lógico. da entidade, eu quero me voluntariar. É. Não. Né? É toda uma- Mas existem atividades voluntárias, existe também no Tribunal de Justiça programas de apadrinhamento, né? Você pode apadrinhar. uma Padrinho criança. legal, né? Exatamente. Como Padrinho né? legal. para o pessoal que está nos acompanhando entender como funciona esse padrinho legal. É feito um cadastro, né? Você procura a Vara da Infância e Juventude, é feito um cadastro, é feito também uma preparação, assim como para adoção também é feita uma preparação para o padrinho. Uma habilitação. Uma né? habilitação Certo. a um cadastro. E por vezes se identifica uma criança que precisa, ela está acolhida e ela manifesta ali o interesse, um exemplo, tá, gente? Manifesta o interesse em fazer um curso de computação. Esse padrinho pode prover esse curso de computação para essa criança. Pode E prover, às vezes, eu sou padrinho e sou empresário. Eu tenho uma vaga de emprego Eu posso fazer. na minha empresa, eu posso ofertar esse emprego para a mãe daquela criança que está acolhida, porque a mãe não tem condições financeiras de sustentar aquela criança, precisa sair para trabalhar, deixou a criança trancada dentro de casa, o vizinho denunciou o Conselho Tutelar foi lá, pegou a criança, levou para o espaço de acolhimento. E como de fato funciona? Eu fui lá, fiz meu cadastro, foi aprovado. Eu vou
vou lá nesse espaço de acolhimento e escolho a criança, não, você destina. não. Como é feito isso? Identificando a criança, né? Por isso que a gente fala, né? Que a gente identifica a criança para a família. Não, né? Então, eu vou lá ver o perfil da criança e eu vejo aquela família. Pode ser que aquela família não tenha condições de apadrinhar aquela criança, eu vou procurar outra. Então, não é uma escolha do padrinho. Eu não posso A fazer. escolha é você direcionando a criança a você. Eu não posso chegar lá, doutora. Por exemplo, eu faço um cadastro assim mesmo. Olha, eu gostaria de ajudar aquelas crianças que estão aqui no espaço que tenham interesse de fazer um curso profissionalizante. Aí, de repente, eles identificam uma criança lá, um jovem, um pré-adolescente Isso, que queira fazer um. Quantas vagas você está Aí disposto? eu disse, olha, eu quero ele quer fazer um curso de barbeiro. Beleza, eu vou bancar o curso de barbeiro. Então, eu acho que você pode. Aí eu vou olhar dentro daqueles acolhidos. Quais são? Qual tem o perfil para fazer o curso de barbeiro? Por exemplo. Entendeu agora? Entendeu? É muito interessante que muitas pessoas, eu não conhecia, muitas pessoas não conhecem. E podem ajudar dessa forma. Né? É muito bacana. A informação ela está no site do tribunal, né, no tjpa.jus.br. Na parte superior vai aparecer Coordenadoria da Infância e Juventude. Só clicar lá em cima que vão aparecer todos os programas. Né? O empresariado Exatamente. pode, de repente, fazer um trabalho bem bacana. Às vezes a pessoa quer ajudar e não sabe como. Não sabe como, É exatamente. interessante. Por isso que eu gosto do podcast. A informação assim, ajuda bastante. Bom, aí a gente já conversou sobre tanta coisa assim que tanto conhecimento que a doutora passa que eu estou aqui meio atordoado, né? Mas a gente já viu o seguinte, que a entrega voluntária, ela então permite que a mulher que não deseja ser mãe, que ela entregue ou o filho, ou o recém-nascido, ou o bebê, né? Para uma família que deseja ter filhos. Isso vai resolver a vida de todo mundo. Vai resolver... assim, né? Entregue para a vara da infância e juventude que vai... A entrega voluntária, isso, né? Beleza. Então, isso vai tornar a vida melhor, vai melhorar, ou então vai tornar a vida menos penosa para ambas as partes. Né? Mas existe ainda muito tabu nisso, doutor? Socialmente, né, a mulher que não quer o filho, ela é uma mãe desnaturada, né? Ela é uma sem coração, né? Não merecia ter sido mãe. Em vez de ser mãe, ela é madrasta. E isso realmente precisa, né, ser desmistificado. O mito da maternidade, né, daquela mãe amorosa, daquela mãe zelosa, daquela mãe cuidadora, né, ele vem sendo desconstruído. Né? Não, efetivamente, não porque a palavra mãe já traz essa percepção, né? Se você não jogar lá e ver a palavra mãe, já vai ver. Mas não é toda mulher que tem essa natureza. Né? Eu ouvi semana passada a entrevista de uma atriz da Globo, que eu não vou me lembrar agora, que ela dizia que ela adorava o período em que ela estava grávida. Ela adorava a barriga, ela se sentia tão bem, tão feliz, tão bonita, mas ela não se identificava com os afazeres de mãe, né? Com a rotina de mãe. Então, a gente precisa também entender o ponto de vista dessa mulher. Então, trabalhar socialmente, é por isso que a gente fala num processo de entrega seguro e sem preconceitos. Né? Essa mulher, no momento em que ela manifesta no hospital, por exemplo, e isso ela também ouve no hospital. Por que tu vai entregar teu filho? Fica com teu filho. Né? Não faz isso, tu vai te arrepender. Tu citou esse caso da Globo. Eu me recordei que as pessoas criticaram de uma maneira exacerbada essa garota de doação. Essa que eu estou falando é outra. O da Clara Castanho foi uma efetiva entrega voluntária mesmo. Essa que eu estou falando, não. Ela teve 2 ou 3 filhos. Não, na verdade, ela só falava que ela não se identificava com os afazeres maternos. O caso da Clara Castanho foi que um legítimo caso de entrega voluntária. Trouxe à baila exatamente esta questão da entrega voluntária que sempre existiu, né? Ou foi, na verdade, foi introduzido com a reforma da lei de adoção, é verdade, mas era uma coisa que passava despercebido. Isso.
com ela que realmente a coisa tomou os holofotes e, inclusive, ela foi muito censurada, ela foi criticada. E, e tomou o holofote, Cláudio, principalmente porque o sigilo foi quebrado. Mas quem quebrou? A rede de proteção. Entendeu? Agora, A rede de proteção quebrou o sigilo. Inclusive, há penalidade prevista para esse tipo de situação. Se a mulher declara que ela quer o sigilo, atendente do posto de saúde, médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, quem quer que faça a intervenção, eu sou obrigado a manter o sigilo. Obrigado. Se esse sigilo é quebrado, pode-se apurar a responsabilidade por isso. E no caso inclusive criminal. No caso da Clara Castanho, foi exatamente isso que aconteceu. Parece que foi um enfermeiro que... Isso. Foi um enfermeiro que passou por um blogueiro, parece, chegou com ele e disse assim, eu fiquei sabendo e tal. Mas quanto é a informação? E o cara disse, é tanto, o cara pagou. Mas o que me chama a atenção é pela postura da sociedade perante aquela situação. Sim, você começou a fazer a narrativa de como, o que a mãe que está fazendo a doação sofre. Aí eu vi essa percepção, que eu lembro que teve muita crítica. Ela foi extremamente criticada. Né? E é isso que as mães que optam pela entrega voluntária sofrem cotidianamente. Eu não tinha essa percepção. Ainda há essa postura, né, da sociedade em fazer esse tipo de crítica. E aí a gente apresenta um contraponto, né? Na melhor das hipóteses, se tu não querias teu filho, tu não querias ter engravidado. Elas ouvem muito isso. Não tinha feito. Não tinha feito. Né? Mas o contraponto que a gente faz, na verdade, o que é melhor? Né? Eu não quis, né, abortar, eu não quis entregar para qualquer pessoa, eu quis entregar legalmente e seguramente o meu filho para adoção. Doutora Daniela, a senhora fez agora uma ponderação que me levou a uma reflexão. Normalmente, assim, a entrega voluntária, o próprio nome diz, entrega voluntária. A pessoa, ela diz que não quer. Mas é mais recorrente que essas entregas elas sejam motivadas porque antes da gravidez ser indesejada ou de uma gravidez não planejada, uma gravidez, por exemplo, decorrente de estupro, é muito mais comum isso? Ou existe um parâmetro de igualdade? Assim? Na verdade, Cláudio, essa é uma questão que, no momento em que a mulher chega para fazer a entrega, né, ela vai falar se ela quiser. Entendi. Tá? Certo. Se ela quiser dizer que foi vítima de uma violência. Mas a gente sabe que o aborto legal só até ali as 20 semanas, em alguns casos até a 22ª semana. Né? Então, passado esse prazo, ela tem que levar a gravidez, né, até o fim. É porque nós entramos, como nós estávamos conversando ainda nos bastidores, antes da gente começar, aquela questão moral, né? A gente não vai entrar nesse mérito. Mas, por exemplo, exatamente. Muito. Mas, por exemplo, a mulher, ela descobriu que estava grávida depois dessas 20 semanas. Ou seja, depois do período em que é permitido o aborto terapêutico, né? O aborto clínico, sei lá. E aí? Ela vai ter que levar porque não pode mais, até em preservação da vida dela, né? Não só da Está em debate, criança, né? Inclusive, hoje estava em debate. Hoje não, ontem estava em debate, né? Pois é. Aí, o que acontece é assim, mas da feita que ela diz, eu quero sigilo, ela não precisa declinar qual é a causa da gravidez. Não. Se foi indesejada, se foi decorrente de violência. Não, ela não é obrigada a declinar esse fato, não. Apenas a intenção dela de não querer e toda a preparação que ela vai receber vai ser para que realmente que essa decisão seja, acima de tudo, consciente, respeitosa à condição dela enquanto mãe e à condição da criança. A adoção para pessoas que residem no exterior ou pessoas de outra nacionalidade, né? Porque não necessariamente a pessoa que reside no exterior pode ser brasileira. Então, como funciona isso?
para que essa pessoa seja adotada e retirada imediatamente do país? Pode ser retirada, não pode? Tem que passar um lapso temporal? É um processo um pouco mais demorado de adoção internacional, né? E aí um pouco mais complexo também, porque nós dependemos de representação de organismos internacionais, né? Vamos supor, a Itália é um país que adota muito, tá? Sempre. 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 Desde sempre. França também, são os 2 países que eu acho que mais adotam. Então, nós temos organismos internacionais, né, ONGs, que atendem a alguns requisitos que são exigidos pela lei brasileira. Nós temos uma autoridade central federal que faz o cadastro dessas entidades, desses organismos internacionais. Então, ali eles ficam cadastrados na ACAF, que é a Autoridade Central Administrativa Federal. Aqui, nos estados, né, como é que a gente faz o link, né, de uma criança que está aqui no Pará para uma adoção internacional, para uma adoção de um casal italiano, por exemplo? Sim. Através do Sistema Nacional de Adoção, né, nós somos obrigados a cadastrar todas as crianças que se encontram destituídas do poder familiar. Ou seja, o pai e a mãe perderam o poder sobre aquela criança. Antigamente chamado do pátrio poder. Né? Só que o pátrio poder ele remetia só ao pai, né? É e quando a gente fala poder familiar, a gente fala pai e mãe. Né? E feito o cadastro dessa criança destituída do poder familiar, a gente começa a fazer a busca, que a gente chama de busca ativa, no sistema. Né? Então, eu vou procurar dentro do meu município, e o raio de abrangência é exatamente esse. Tá? Eu vou procurar dentro do meu município, se tem casal, perfil daquela criança, eu vou procurar no meu estado e eu vou procurar no país. Tá? Porque toda vez, bem, a gente está dizendo que todos os juízes são obrigados a cadastrar essas crianças. Então, esse sistema, ele me dá uma visão completa, né, de todas as crianças destituídas do poder familiar e que a gente pode cruzar os dados dentro daquele perfil que a gente falou lá, lembra? Quando habilita, que é criança de 2, 3 anos, branca, negra, com ou sem deficiência, com ou sem grupo de irmãos. Esses são, vamos dizer assim, na linguagem mais juvenil, né? O algoritmo da busca da pesquisa. Tá? Eu não identifiquei no meu município, no meu estado e no país nenhum casal o perfil daquela criança, eu consulto para adoção internacional, para ver se tem algum casal daquele organismo cadastrado com o perfil daquela criança. E isso é feito através das comissões de adoção, internacional que os tribunais têm. Todos os tribunais têm as suas comissões de adoção internacional. Então, esse contato do Estado com a autoridade central ela é feita pelas SEJAs ou SEJAs, que são as Comissões Estaduais de Adoção Internacional. Identificando que tem um casal, aí entra-se em contato com o organismo para saber se o casal aceita. Aí começa-se a fazer o processo de habilitação, porque eles precisam estar habilitados. Eles precisam estar presentes. Exatamente. E o processo de habilitação é muito mais complexo do que o da adoção nacional. E no caso da adoção internacional, foi feita a adoção, imediatamente já pode deixar o país ou tem um período de... Não, eles passam, eles vêm, tem também um período de convivência. Aqui. Depois desse período de convivência é feito um novo estudo para avaliar como é que foi esse período de convivência, porque às vezes a criança não interage, a criança não se identifica com o casal. Hoje, com a tecnologia, ficou um pouco mais fácil, né? Porque, na verdade, mudou. Só me permita, doutora. Porque, Paulo, hoje o referencial mudou. Nos primórdios, o referencial era os pais. Entendeu? Mas a partir de 88, com o princípio da proteção integral da criança, o referencial mudou. Então, hoje eu olho para o interesse da criança, eu não olho para o interesse do casal. O casal está super feliz com a criança, mas a criança não está feliz com o casal. Exatamente. Entendeu agora como é que funciona? Não, entendi. O prazo, Paulo, ele vai variar, porque por uma subjetivo, série de fatores, né? Eu até brinco que quando eu advogava, né? O advogado com que eu trabalhava dizia sempre assim,
se um dia você disser para o teu cliente, né, que o processo dele vai terminar em 2 meses, vai estar mentindo. Não minta para o seu cliente. Não minta pro seu Não cliente. minta para o seu cliente, né? É. E se for um advogado que te garanta que o processo dele termina em 2 meses, foge desse advogado, porque Já tá não começando é, errado, já né? tá começando errado. Então, assim, o processo, principalmente, né, na área de família, na infância e juventude, ele não tem uma fórmula, né, que seja exata, né? Ele tem muitas facetas, tem muitos incidentes, tem muitas questões. Doutor, eu sempre Tem que digo ser assim, levado eu em sempre digo que na consideração. área de família e na área da infância, os processos são céleres dentro das possibilidades de cada caso. Temos que ser céleres, e principalmente em razão da criança, né, do Exatamente. adolescente, Mas do interesse, existem da os prazos, prioridade absoluta, existem da os proteção prazos, existem integral. os prazos processuais, por exemplo, um estudo social desse é 45 dias. Entendeu? Não pode ser feito antes, porque Assim, como na entrega voluntária, só voltando aqui um pouquinho, se identifica algum parente que possa receber essa criança, o prazo máximo de busca é de 90 dias. Se em 90 dias não aparecer nenhum familiar, a criança vai para adoção. acabou. É rápido, né? É. Doutora Porque é um Daniela, tempo que não volta, aquele, né, para a criança. pra gente tentar ir um pouco avante aqui, chegou, essa criança foi adotada tanto no Brasil como no exterior. Existe uma metodologia de acompanhamento e qual prazo dura essa metodologia de acompanhamento? Porque eu acredito, nunca participei de nenhum tipo de doação, então eu sou leigo como a maioria das pessoas que deve estar nos assistindo. Então, para ficar claro, fez a doação, a mãe está com a adotante lá, vai estar com a criança e, vamos supor, está no Brasil ou está no exterior. Existe um prazo e qual que seria a metodologia utilizada para acompanhar o pai e a criança, para ver a adaptação? Como seria o acompanhamento pós-adoção? Isso, É. exatamente isso. Pós-adoção. Existe, eu acredito que tem. Vamos começar pela adoção internacional. Lembra que eu acabei de falar daquele organismo internacional que é cadastrado aqui no Brasil. Ele é obrigado, a cada 6 meses, 1 ano, encaminhar relatórios de acompanhamento dessa família. Com fotos, com vídeos, o que ele disponibilizar, ele é obrigado a mandar, e isso vai ser apreciado pelas comissões de adoção internacional, que a gente chama de relatório de avaliação pós-adoção. Tá? Se não enviar. Se não enviar, aí tem que instaurar um procedimento para sanar essa irregularidade. Mas porque como se trata de direito internacional, como é que a confusão vai se resolver aí de a fato, né? regra fica mais complicada. Aí tem mecanismos para isso também. Mas já é no Tá? direito internacional, já Isso, seria em cima. Tá? Mas tem mais mecanismo complexo. para isso também. E na adoção nacional, da mesma forma, né? Os centros de referência de assistência social, a vara da infância e juventude, podem fazer esse acompanhamento por um determinado período também. Mas não existe uma regra, como a doutora disse, tem 3 funcionários, né, que faz análise para Veja o bem, perfil. Paulo, aqui na vara da infância da capital são 11 ou 12 servidores. Quando eu falo de 3, é porque necessariamente um relatório Tem que ter 3. multidisciplinar precisa ter necessariamente um assistente social e um psicólogo. Sim. O pedagogo, ele vai entrar nesse relatório, por exemplo, se a mãe que está entregando for adolescente e tiver em fase escolar, ou mesmo não sendo adolescente, mas estando em fase escolar. Por Entendi. exemplo, vai ver a repercussão que aquilo vai ter no ambiente escolar dela. Porque essa mãe pode, no período da gestação, ter faltado escola, ter prejuízo no rendimento escolar, e aí o pedagogo entra. Mas, necessariamente, assistente social e psicólogo. Então, psicólogo e assistente social, eles não deveriam... Não, só uma percepção que eu tenho. Se fosse um desenho, se eu estivesse desenhando aqui, se eu tivesse esse poder que eu não tenho, né? Nem autoridade para tal, mas eu acredito que deveria fazer o acompanhamento com as mesmas pessoas que fizeram a análise para que essa pessoa conseguisse se qualificar ali, né? Aí a gente vai esbarrar um pouquinho aí na questão de uma das características do serviço público, que é a impessoalidade. Tá? O caso posto ali é aquele, e qualquer servidor,
tem que ter habilitação para fazer Sim. aquele acompanhamento. Não, mas quando eu falo. Mesmo não sendo o que fez Não, anteriormente. eu acho que me expressei errado. Eu não, quando eu digo, tem que ser o psicólogo e o assistente social. Você não teria uma regra de acompanhamento. Ah, não, de 6 em 6 meses, o psicólogo e o assistente social devem comparecer na residência para ver como está sendo Como se fosse o. uma inspeção. Isso, Uma inspeção. para analisar a adaptação em loco, entendeu? Para ver, porque às vezes ele pode ter uma percepção distorcida. Às vezes essa pessoa, essa criança que está sendo adotada ali, como a gente tem que analisar o melhor interesse dela, às vezes ela não está se adaptando. Então, como é que teria esse feedback sobre isso, entendeu? Havendo necessidade, isso pode sim ser determinado. Mas não existe e uma regra. normalmente é nos casos de adoção tardia. Né? A adoção tardia, que é da criança mais velha, ela normalmente vem acompanhada de algumas questões que precisam, né, de uma atenção especial. Mas lembre que quando a gente fala em infância e juventude, e essa é uma expressão muito comum, né, de ser ouvida, a gente fala em rede de atuação, em rede de atendimento. Né? E dentro dessa rede de atuação, uma figura que é de extrema importância é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele é esse braço que vai estar mais próximo da sociedade e que pode receber denúncias, pode receber solicitações de demandas inerentes à infância e juventude. Então, é uma alternativa. Para fazer o acompanhamento dessa família em caso de alguma dificuldade, o juiz pode determinar que eles passem um determinado tempo sendo acompanhado pelos Centros de Referência e Assistência Social, que são os CREAS. Né? Então, temos mecanismos para fazer esse acompanhamento. Quando vai fazer a habilitação, Cláudio, tem algum viés econômico que é analisado? Como é feita a análise dessas pessoas? Não, Porque tem muita gente que às vezes procura, Cláudio, e existe uma percepção, eu acho até preconceituosa, que para adotar você tem que ter uma condição financeira muito boa. Você não pode, se você tiver um assalariado, não tiver uma condição financeira boa, vamos dizer assim, que é muito relativo, você não poderia adotar. Existe esse requisito na hora que vai fazer a análise ou não? Não existe. Qualquer pessoa preenchendo os requisitos legais, ela pode disponibilizar. Quais seriam os a requisitos adoção. legais? Aí vamos para a legislação. Não, o que eu posso te adiantar, Paulo, é que, até por uma experiência pessoal, existe uma perícia social onde os técnicos, eles vão, por exemplo, eles vão até a casa do candidato à adoção, Isso, é feita verificar, a visita. é feita a visita técnica para verificar se aquela casa tem condições de receber a criança, se tem um espaço, se tem um quarto, entendeu? Se a casa tem asseio, se tem uma infraestrutura, porque se ela não é insalubre, entendeu como é? Então, isso tudo é levado para o magistrado visando o interesse da criança. Olha, a casa tem condições. Inclusive, nós chegamos lá, nós vimos um quarto já decorado para a criança. Faz o laudo fotográfico, se quiser fazer. Isso é uma das todos os requisitos legais, né? De idade, de antecedentes criminais, né? De parentesco, avô, né? Não pode adotar, avô e avó não podem adotar neto. Então, tem uma série de Mas eu queria retomar, doutora, a questão da adoção internacional, que foi uma situação bem bacana. E quando a senhora falou que os italianos adotam muito, eu lembrei da época que meu pai trabalhava na área também, né? E tinha uma freira e ela fazia esse meio de campo, né? Entre os casais, essa ligação, ela fazia, era uma irmã turfa, nunca esqueci o nome dela, já está nos braços do pai. Mas assim, o Paulo perguntou, e se não tiver esse relatório, né? Pode haver, por exemplo, um caso de resgate da criança? Mas no direito tudo é possível. Não, sim, né? sim. E na área da infância e juventude, mais ainda. Né? Só que o que a gente está falando, na verdade, hoje, são organismos internacionais sérios. Não, pois é, né? Porque assim, a criança está para lá, passou nos primeiros 6 meses, veio o relatório, veio foto, veio tudinho e tal. Depois não veio mais. 1 ano depois não veio mais. 2 anos não se tem notícia dessa criança. Ou então desse pré-adolescente. Como é que funciona?
o organismo, ele é sob pena de descredenciamento e ele não poder atuar mais realmente em nenhum procedimento de adoção internacional, ele é fiscalizado também. É, Tá? entendi. Então, é um fiscalizando o outro. Então, ele tem essa responsabilidade, esse compromisso, esse comprometimento, a não ser que a família assuma. Certo. E ele também é obrigado a informar isso. Tá? Mas os compromissos que são firmados na adoção internacional, eles são tão sérios que um dos requisitos para o casal se habilitar é o local de origem dele, né? A comunidade dele, vamos lá, o município, a colônia, a província, né? o distrito, tem que emitir uma autorização dizendo que eles estão aptos a adotar. Né? Então, não é só uma vontade, né, do adotante. Né? Tem uma série de requisitos, tem que apresentar comprovante de residência, de renda. Realmente é um processo muito bem instruído, muito bem, muito seguro. Então, essa retaguarda, hoje, ela existe de uma forma séria e compromissada. Muito legal. Sim, doutor Cláudio. Suas ordens. Rapaz, como eu te falei, que eu estou aqui atordoado. Eu sempre digo que cada podcast que eu faço, eu aprendo um pouquinho mais. Eu já falei que eu estou com umas 50 pós-graduações. Que bom, isso Muito mesmo, legal, a conversa, muito bacana né? mesmo. Gente, A troca ela é sempre muito importante essas informações até para quem está ouvindo a gente só possa saber, né? De repente, como eu sempre falo, o direito de família é o direito do nosso dia a dia. Então, você pode ter um amigo, você pode ter uma amiga, Exatamente. você pode ter um vizinho que está numa situação dessa e não sabe como proceder. Procure a vara da infância. Não quer ser mãe, não quer entregar. Pode fazer. Não é crime, não é errado, não é feio. Muito pelo contrário, né? Já cheguei à conclusão de que a entrega voluntária, antes de ser um ato de desamor, é um ato de amor. Com certeza. Um ato responsável. Com certeza. Tá. Legal mesmo. Imagina assim, uma mãe, né, ela vai entregar seu filho na certeza de que aquela criança vai ter um encaminhamento, está segura e vai ter um encaminhamento adequado, vai encontrar não uma vai estar família. Entregue à própria sorte, né? Exatamente. Deus dará. Exatamente. Assim. Não estará ao relento, não estará dentro de uma lata de lixo, não estará num córrego, né, de um rio, de um igarapé da vida. Legal. Muito bom mesmo. Qual outro tipo de ação que vocês se deparam muito lá, tirando a questão da guarda, que envolva crianças menores? As ações das varas da infância e juventude, elas estão todas, né, as que estão previstas no ECA, então guarda, a tutela, a adoção, as ações contra destituição, né? As ações contra plano de saúde para atendimento médico, contra o Estado também para garantir o atendimento médico hospitalar, remédio, suplemento. Aqueles remédios caríssimos. Exatamente, né? Alimento. Então, essas ações, nós estamos falando da vara protetiva, né? Da vara da proteção, que é a primeira vara. Aqui na capital, nós contamos com 4 varas da infância e juventude, sendo uma protetiva, duas de apuração de ato infracional e uma de execução de medidas socioeducativas. Se alguma pessoa que está nos ouvindo, assistindo, se deparar com uma criança que esteja numa condição degradante, de abandono, o que a gente pode orientá-lo a fazer? Procurar imediatamente a vara da infância e juventude. A vara ela tem plantão, né, dos hoje agentes de proteção, antigo comissariado. Sim. Né? Tem vários pontos. Esses pontos de plantão, eles também estão lá no site do tribunal. E, junto a isso, o conselho tutelar do seu bairro. O conselheiro tutelar vai saber o encaminhamento que não conseguiu contato com a vara, não sabe o que fazer, conselho tutelar. O conselho tutelar, ele tem essa função primordial, que é esse atendimento inicial da criança, nessa situação de abandono, de negligência, de maus tratos. Ei, doutora, olha só o que a senhora falou, a senhora falou com tão
carinhosamente sobre os conselhos tutelares, né? Vamos ter eleição, né? Exatamente, agora no Qual é domingo. a sua impressão dessas eleições? São importantes? São muito importantes, muito importantes. O conselheiro tutelar, ele é aquele agente que está próximo da sua comunidade, aquela pessoa compromissada com o direito da infância e juventude. Ele é o olhar mais próximo, né, da justiça da infância e juventude, é o olhar mais próximo do estatuto dentro da sua E comunidade. é o elo de comunicação, né, doutora? Exatamente. Ele é o elo de comunicação Exatamente. daquela comunidade com as varas da E da hoje, infância, né? Cláudio, a gente fala assim, os conselhos tutelares já foram vistos antigamente com muito preconceito, né? E eu sempre defendi muito os conselhos tutelares, porque eles, por onde eu passei e eu tive a atuação da infância e juventude, eles sempre foram muito dedicados, eles sempre foram muito honrosos no cumprimento do mistério, da missão deles, enquanto conselheiros tutelares. Mas tudo também passa por capacitação. Todos nós precisamos de capacitação permanente, né? Então, os conselheiros tutelares, eles têm essa função primordial, né? Eles auxiliam, né, por demais as varas da infância e juventude. Então, pessoal, olha só, em domingo, né? Domingo, Votem bem, escolham bem o conselheiro tutelar aí do bairro de vocês. só né? precisa levar documento de identificação, comprovante de renda, perdão, comprovante de de residência, exatamente. perdão, Né? de residência, E aí, e votar no seu conselheiro. poxa, legal, bacana. Esses conselheiros é por bairro, né? Na verdade, são distritos, São- né? isso, São distritos. Aí qualquer pessoa pode concorrer, como funciona? Também tem requisitos. Tem requisitos. Né? Por exemplo, Idade, não ter registrado antecedentes infracionais, ter um trabalho desenvolvido na comunidade, exatamente. né? Para que ele possa Às se vezes, inscrever. Eles passam também por um processo, assim como na eleição, Sim, sim. eles passam por um processo de Até porque tem que inscrição, ser votado também, de né? registro de candidatura, de indeferimento, né? E sobre a gestão do Conselho Municipal, essa eleição, com fiscalização do Ministério Público e o Poder Judiciário atuando na retaguarda quando há necessidade de ajuizamento de alguma ação necessária para o bom desenvolvimento do pleito. Legal. Doutora, Bacana. nessa longa experiência que você tem, longo e robusto conhecimento na área, onde estamos e para onde caminhamos hoje com essa questão do direito vinculado à criança e Direito adolescente? da infância, Isso. eu costumo dizer que quem já estudou ali um pouquinho, né, da infância e juventude, que já ouviu falar em Código de Melo Matos, sabe que nós já atravessamos muita dificuldade até chegar onde nós chegamos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é uma lei de 1990, né, pós-Constituição, ele foi ele é uma lei que decorreu dos movimentos sociais, né, dos meninos de rua, né, que foram ouvidos, foram levados para Brasília, discursaram dentro do plenário da Câmara, do Senado, foram ouvidos, né? Então, é uma lei primorosa, uma lei que traz efetivamente garantias de direitos para essas crianças, para esses adolescentes. E eu acho que para que a gente continue caminhando no rumo certo, nós não podemos deixar de ouvir o anseio dessas crianças e desses adolescentes, ouvir o que esses adolescentes querem para o futuro dele. O adolescente de hoje não é o mesmo adolescente de 1990, quando o ECA foi editado. Verdade. Né? Então, nós precisamos, como diz uma amiga minha, a gente precisa atualizar o aplicativo. Né? Então, a gente precisa andar junto, estar junto a esse adolescente, ouvir esse adolescente, né? Para que a gente possa continuar efetivamente garantindo direitos a toda essa população infanto-juvenil. Doutor Cláudio, mais alguma pergunta? Rapaz, eu não. Já vai escurecer. Eu Doutor. estou aqui, estou maravilhado com toda essa gama de conhecimento, assim, de informação muito importante, né, Paulo? Porque a gente passa a olhar o Instituto da Entrega Voluntária realmente com outros olhos, né? E essa nossa, desmistificando, isso que precisa quebrando ser feito. esses paradigmas, esses estereótipos de que entregar é errado. Isso
Exatamente, é isso que a gente precisa fazer. É mostrar que isso é possível, que isso é seguro, que isso é responsável, com todas as garantias, né? Tanto para a mãe quanto para a criança. Principalmente porque é legal, né? Exatamente. Não está fazendo nada errado. Exatamente. Tanto é que o Estatuto fala, né, entrega voluntária, mas a gente fala em entrega legal, entrega protegida, entrega humanizada, Sim. né? Porque realmente é esse conjunto de ações, né, de humanização, de respeito, de cuidado, de zelo, de carinho que a gente tem com essa mãe e com essa criança. Doutora Daniela Silveira. Acertei agora, né? Não tem nenhum nome alemão. É verdade. Eu gostaria de agradecer por ter contribuído com o podcast. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, não teria como negar o convite feito pelo Dr. Cláudio, Muito obrigado. uma pessoa por quem eu tenho uma estima imensa, Esse é verdade. né? Privamos aí do início de carreira juntos, das dificuldades, e é um grande prazer estar aqui com vocês, poder contribuir, né? Poder trazer esses esclarecimentos que são tão necessários e tão importantes para que a gente consiga evoluir enquanto sociedade, enquanto seres humanos. A gente ouviu uma frase muito recorrente e que diz o seguinte: nós, seres humanos, estamos em constante construção. E terminando mais um podcast, eu me torno uma pessoa cada vez melhor. Obrigado por ter contribuído. Obrigada também. Bacana mesmo.